Certo Estamos aí, te Lu? ouvindo bem. Agora Tá sim. bom. Bom, Agradecer aí a Laura, a fala dela, e falar também que nós aqui do IPPE estamos muito felizes e honrados aí com essa participação da Zurich Santander, né, com essa palestra, mas vocês já tiveram até outras aqui também, e vamos seguindo aí com essa parceria, que essa contribuição é muito importante para nós também. pô, sem dúvida. Quero, mais uma vez, me perdoem aqui as falhas técnicas, né? E que bom que a gente conseguiu agora se conectar. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Satisfação para nós aqui também da Zurich Santander poder estender um pouco daquilo que é a nossa atividade e principalmente o fomento, né? Para que a gente possa melhorar a vida das pessoas. Acho que esse é o grande intuito aqui, a gente poder compartilhar boas práticas, né? Eu vi que o pessoal estava comentando o friozinho, dizer para vocês que eu estou aqui do ladinho de Porto Alegre, aqui em Novo Hamburgo, né? E o frio já está maior aqui. Então preparem-se, porque ele vai chegar no centro do país. Né? Então, teremos um final de semana de bastante frio aqui, mas está gostoso, está bem gostoso. Como a Lau falou, Sim. né? É, eu sou gerente comercial aqui na Zurich Santander, atendo hoje um canal remoto, né? Que são todas aquelas conexões dos nossos clientes através do telefone ou através do chat, né? Então, todas essas conexões que são cada vez mais exponenciais, né? Cada vez mais os clientes acessam esses canais não físicos também, é o que hoje eu atuo. E aí trazer um pouquinho, né? Eu já estou aí há mais de 20 anos nesse mercado de seguros e previdência, falando um pouquinho de proteção, um pouquinho de investimentos, né? A minha formação é oriunda do mundo do direito, então eu sou advogado, mas apaixonado por seguro, apaixonado por proteção, apaixonado por falar de planejamento, de estratégias financeiras e principalmente, né, que a gente possa ter sempre um desenvolvimento, né, que eu acho que deveria estar lá ainda na escola, né, para que a gente pudesse ter cada vez mais habilidades financeiras de como administrar o recurso, de como produzir mais riqueza e, consequentemente, ter uma vida não só mais longeva, mas também com mais qualidade, com mais condições, né? Então, é um pouco disso que a gente quer trazer aqui nesse bate-papo, e de fato é um bate-papo, né? Que a gente possa interagir aqui. A gente vai começar um pouquinho depois do combinado, mas eu prometo que a gente vai discorrer sobre os assuntos aqui, e eu vou colocar já na tela a apresentação, e aí a gente vai falando. É provável que eu não esteja visualizando vocês aqui, mas por favor, fiquem à vontade aqui, né? Ou se quiser colocar no chat aqui alguma situação que a gente não tenha resposta nesse momento, mas a gente depois, obviamente, sequencia isso, né? A Lau faz esse meio de campo aqui para a gente poder devolver algum questionamento, mas a gente pode ficar aqui à vontade, né, Lu, para poder falar e construir um bate-papo também, ou no final, né, algumas questões, algumas outras perguntas que vocês entendam pertinentes, a gente está aqui para poder trocar essa ideia também com vocês. Ótimo. Vamos acompanhar também, né? E está dando aí esse apoio. Antes de a gente continuar aqui, eu gostaria de estar apresentando aí para vocês, né? Que nós estamos com a nossa CEO aí, a Eliane Azevedo. Que bom que você está aqui também com a gente, Eliane. Você gostaria de falar também um pouquinho? Não, é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado, Alex, aí, muito obrigada a toda a equipe. Nós aqui do IPPE adoramos essa questão desse pertencimento, né? Dessa contribuição efetiva que vocês fazem na vida e no impacto do nosso público e também na nossa vida. Muito satisfeita aí com a presença também da Arte e Atitude, que é esse elo de ligação conosco aí. Nós temos aí um trabalho muito legal juntos, porque a gente acredita, né? Que a gente só consegue transformar o mundo se nós tivermos essa corrente do bem. Então, muito obrigada, viu, Alex? Mesmo com esse frio aí, nós estamos aqui com o coração quente para te receber e receber com muito amor tudo aquilo que eu tenho certeza que você preparou com muito carinho para nós. Muito obrigada. Que bom, obrigado. Pessoal, antes assim de começar mesmo a palestra com o Alex, né? E logo depois também a gente tem também a Daniela, né? Então, nós vamos passar uma apresentação do nosso instituto, IPPE. Ítalo. Fundado em novembro de 2015, o IPPE é uma organização sem fins lucrativos que veio para apoiar e desenvolver iniciativas de empreendedorismo no Brasil.
Nosso objetivo é ajudar os empreendedores a prosperarem e promover o desenvolvimento de novas empresas, da educação e a melhoria da qualidade de vida das pessoas e das comunidades. O IPPE oferece diversos programas de capacitação como cursos, workshops e mentorias. Também realiza projetos, pesquisas e eventos como as feiras do empreendedor. Com o objetivo de gerar mais oportunidades de negócios, os visitantes prestigiaram os produtos e serviços apresentados por nossos alunos. Todos estes programas são projetados para ajudar os empreendedores a desenvolver suas habilidades e conhecimentos em diversas áreas, como empreendedorismo, gestão, finanças, marketing e tecnologia. O empreendedorismo na melhor idade é uma alternativa para ter uma vida mais ativa e realizar novos sonhos. Com muita satisfação, o IPPE já atingiu a marca de mais de 40 mil alunos capacitados e formados. Venha fazer parte você também desse legado que cresce cada dia mais. Bom, então é isso. Então, vamos aí com o Alex Ferreira, né? Começar, então, nossa palestra de hoje, administrando nossas finanças. Legal, vamos lá então, gente. Bom, se eu tiver, eu quero tentar compartilhar minha tela. Eu já sei que o Ítalo está aqui para nos ajudar se a gente tiver problema agora aqui, né? Mas eu espero que a gente consiga também fazer o compartilhamento da tela agora aqui. Vocês já visualizam minha tela, pessoal? Sim. Tá tudo ok, tá, Alex? Certinho. Obrigado, Ítalo. Bom, então, mais uma vez, né, satisfação a gente poder estar nessa parceria aqui e poder fazer esse bate-papo, pessoal. Fiquem à vontade, né, tanto no chat quanto para falar aqui. Eu não vou estar visualizando vocês por conta da apresentação, mas se precisar de alguma situação aqui, por favor, fiquem à vontade, tá? A gente vai falar um pouquinho de planejamento, né, administrando finanças, né? Eu acho que esse é um assunto sempre pertinente, sempre atual, né? E a gente precisa sempre revisitando, né? Os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos desejos. Então, eu acho que aqui é um papo muito gostoso para a gente poder nessa sexta-feira. Então, quero iniciar falando um pouquinho, né, gente, dessa consciência do dinheiro, do consumo, como que a gente trabalha com isso. Mas antes, as nossas expectativas, para que a gente possa alinhar aqui as nossas expectativas, né? O que esperar dessa palestra, o que a gente vai trazer, o que a gente vai facilitar aqui. Então, inicialmente, nós queremos falar de planejamento financeiro. Poxa, o que é isso? Gente, é um processo, é a gente poder reconhecer de fato a nossa situação atual, a gente poder fazer uma análise daquilo que nós estamos, do momento que estamos, para que a gente possa determinar, para que a gente possa definir objetivos claros, né? Para onde queremos chegar, aonde queremos andar e quais são esses caminhos, como vamos construir, como vamos alcançar esse objetivo. Então, aqui é um pouco do que a gente quer e não quer tratar. De fato, nós não temos fórmula mágica, né? De fato, a gente precisa construir caminhos. Então, a gente vai evitar aqui o economês, a gente vai simplificar e trazer a maior simplicidade possível para este tema. A gente não quer trazer aqui discussões de taxa de inflação ou de juros, ou ainda fazer uma análise do perfil do investidor, que é uma análise de cada um, uma análise que, obviamente, teremos que fazer de forma individualizada. Então, aqui, o que a gente quer trazer nesse encontro, o que a gente quer buscar despertar questionamentos aqui para que a gente possa fazer uma boa reflexão. A consciência do dinheiro, como ele está hoje e como tomamos decisões em função disso. Construir informações que possam nos dar, pessoal, um planejamento mais seguro, mais protegido, para que a gente possa avançar ao futuro. E aí, quais são essas maneiras, né? Quais os mecanismos, quais os métodos que nós temos para poder, de fato, construir organização financeira. Beleza? Inicialmente, a gente fala, né, de dinheiro, mas não é tão simples, né, falar sobre dinheiro. Por quê? Porque na maioria das vezes, né, a gente tem alguns entraves, algumas situações que podem ser, enfim, de difícil enfrentamento quando a gente fala de dinheiro. Porque a gente, às vezes, ainda pensa
como os nossos pais, ou a gente ainda tem algumas relações, né, que são de sentimentos e emoções que perduram e que a gente não consegue se desprender e avançar. Então aqui é pensar como que a gente faz de fato as nossas escolhas, como que a gente pensa, né, e em qual frequência pensamos, né, com qual frequência pensamos em dinheiro, né, como que a gente lida com essa relação, né, e se a gente tem a capacidade aqui de, em cima disso, fazer uma análise mais clara, mais racional, para que a gente possa tomar melhores decisões aqui. Então, inicialmente, né, eu gosto de trazer essas duas frases aqui, porque é provável que a gente já tenha, né, pessoal, se deparado com isso, né? E aí quem aqui, né, já usou essas frases? Poxa, eu vou comprar porque eu mereço, né? Então aqui é emoção total, é o impulso, eu mereço e eu vou comprar. Eh, ou ainda, né, essa relação do parcelado fica baratinho, eu parcelo, eu posso fazer, isso em suaves parcelas. Eu lembro aqui que numa ocasião eu, no shopping, né, acessei uma loja e o vendedor, antes mesmo, de entender, qual era a minha intenção, ele falou: "Podemos parcelar em 10 vezes". Então veja que isso já está de fato intrínseco, né, nas pessoas e até mesmo no vendedor, porque a abordagem dele já era gerar uma facilitação por força do parcelado. E aqui, pessoal, não tem certo ou errado, mas aqui o que a gente quer buscar efetivamente é uma relação de talvez a gente tenha que trocar essa pergunta, né, eh e aí daqui a pouco fazer: "Por que eu estou comprando? Por que eu estou nesse momento decidindo comprar? Será que eu planejei essa compra ou será que essa compra está de fato no impulso?". Então aqui é buscar o melhor equilíbrio para estas situações, né. "Poxa, eu desejo, eu quero, mas será que eu não devo planejar um pouco mais? Será que eu não devo me programar? Será que eu não devo pensar um pouco mais o momento ideal de fazer esta compra?". E aí aqui a gente tem essa relação, com 2 caminhos, o caminho da emoção e o caminho do racional. Eh, Daniel Kahneman, que fez esse livro, Rápido e Devagar, 2 formas de pensar, ele traz um viés exatamente em cima desses 2 sistemas, pessoal. Um que é o sistema da emoção, que é o sistema do impulso, que é o sistema onde, na maioria das vezes, nós somos impactados, né, e somos atraídos a comprar em muitas ocasiões pela emoção, pelo desejo, pelo impulso, e o outro lado, que é um lado um pouco mais duro, é um lado um pouco mais complexo, que é o lado racional. E aí nós estamos falando de educação financeira. Eu confesso a vocês que eu sou tanto quanto pão duro, né, então eu olho muito para o lado racional e fico avaliando e analisando se esse é o momento correto de fazer essa aquisição, de fazer essa negociação. Mas o mundo racional, ele nos permite, construir uma série de outras ligações. Então aqui, eu não quero, obviamente, deixar a emoção, que faz parte, mas a gente precisa lidar melhor com essa relação quando associamos dinheiro. E aí, trazer um pouco mais de racionalidade, planejar mais a nossa questão de educação financeira, nos parece fazer mais sentido para que a gente possa seguir consumindo, seguir comprando, seguir evoluindo, mas sempre com o melhor equilíbrio, sempre com a melhor relação custo-benefício para que a gente possa fazer sempre os melhores negócios, tá? Gosto de trazer 2 exemplos aqui, bem práticos, né, para que a gente possa efetivamente avançar também, né. Poxa, daqui a pouco eu estou numa tranquila quarta-feira e eu penso: "Eu vou me matricular, eu vou para academia, na próxima segunda estarei lá". Eu mantenho esse desejo ativo até o sábado, mas quando chega na segunda-feira eu termino não indo. Então aqui, pessoal, a gente precisa começar, a gente precisa exercitar. Educação financeira tem a mesma relação. A gente precisa, em algum momento, parar e equilibrar as finanças, olhar, planejar, porque isso vai nos dar muito mais tranquilidade de construir. Da mesma forma como a gente daqui a pouco recebe um valor, né, e aí chegou uma grana na conta lá que você não esperava. O que fazer agora? Como a gente lida com isso? E agora, eu pago as contas e compro um carro? Eu só negocio as dívidas e guardo o restante? Eu gasto tudo porque de fato eu mereço? Ou eu vou guardar tudo? Eu acho que aqui, pessoal, é uma relação sempre de reflexão. E aí eu digo, nem 8 nem 80, né? O equilíbrio é sempre o melhor remédio para esses momentos, né? Onde a gente precisa tomar decisões, onde a gente precisa estar mais equilibrado. Então aqui, pensar e colocar isso na balança nos parece. Mas queria deixar essas 2 situações de reflexão para que a gente pudesse pensar: "Poxa, às vezes eu postergo o início de algo,
às vezes eu postergo o meu planejamento financeiro, e às vezes quando entra um valor, eu não estou preparado efetivamente para saber aonde vou alocar e o que farei com esse recurso que chegou. Então aqui fica, né, essas duas reflexões para a gente poder entender que sempre é tempo de repensar, de revisitar, de reequilibrar. E aí, a gente tem essa missão, né, que não é fácil, né, que é a missão de decidir. Mas para isso eu tenho que analisar, eu tenho que escolher, eu tenho que ter a percepção do que estou fazendo. E aí eu trago aqui uma brincadeira, né, um quiz, né, para que a gente possa avaliar isso, né, de uma pergunta bastante simples, né. Então assim, poxa, qual o animal hoje ele mais mata humanos anualmente? Então, poxa, dá uma pensada aí, ou coloca no chat aqui para depois a gente avaliar, né, o que que o pessoal tá colocando aqui. Qual animal? Será que é o panda que está aqui, né? Mas o panda é um animal tão fofo, né, tão bonito aqui. Será que é ele, né, o que de fato mais mata humanos hoje? Ah, não, Alex, eu acho que é uma cobra, é um tigre, é um leão, é um leopardo. Qual o animal hoje? Gente, aqui é um exercício para a gente perceber que decidir, precisa obrigatoriamente passar por uma escolha, precisa passar por uma análise, precisa ter a nossa percepção. A gente precisa efetivamente não decidir no impulso, a gente precisa analisar. Então, considerando que vocês já pensaram aqui nesse quiz, né, qual animal mais mata, deixa eu trazer para vocês aqui essa relação. O que mais mata hoje, pessoal, muito embora pareça inofensivo, é o mosquito. Então aqui tem uma relação, né, bastante interessante, né, dessa situação, e às vezes a gente decide no impulso e a gente não traz todos os elementos para poder de fato decidir com mais clareza, né, com uma análise um pouco mais profunda, com uma percepção melhor do momento que a gente vive, tá. Então, aqui era só uma brincadeira, né, não sei exatamente o que que vocês pensaram aí, mas aqui tem uma relação muito bacana, né, dizer assim: "Cara, como que eu vou decidir?". Eu preciso de fato fazer uma análise, eu preciso escolher, eu preciso ter a percepção de tudo que está na mesa para que eu possa ter a melhor decisão aqui, para que eu possa tomar o melhor caminho, tá? E sempre que a gente tem essa maior tranquilidade, onde eu posso agir com mais calma, pessoal, em momentos adversos, eu tenho muito mais tranquilidade. Então, poxa, frente a uma situação de desemprego, poxa, eu vou ter mais tranquilidade, eu estou mais planejado, eu posso ter muito mais calma para procurar um novo emprego. Se eu estou empreendendo agora, né? Um pouco aqui do nosso negócio do dia a dia. Poxa, eu estou empreendendo, eu estou ampliando o meu negócio. Eu preciso ter fôlego para que esse negócio possa se consolidar, para que ele possa decolar, para que ele possa avançar. Para isso, eu preciso estar melhor planejado, para que eu possa dar tempo ao tempo para que as coisas aconteçam. Gente, estamos suscetíveis sempre a uma doença, a um acidente, a um imprevisto. Se eu tenho algo já planejado, se eu tenho algo já construído, eu vou enfrentar esse momento de recuperação, esse momento difícil, com muito menos estresse. Então aqui é pensar nessa relação. E a minha aposentadoria, gente, como que eu estou pensando lá no futuro? Poxa, será que vou ter que depender efetivamente do INSS, do governo, dos filhos, ou eu estou planejando algo para que a minha aposentadoria possa ser mais tranquila? Então a gente precisa olhar esses pontos. E ainda, se eu precisar ajudar a família, se eu precisar fazer algum movimento, como estou planejado para isso? Nós recentemente tivemos, né, um enfrentamento bastante duro da Covid, um pouco antes, né, eu recapitulo aqui que nós tivemos um episódio também de crise bastante importante, né, de uma situação que terminou afetando o país aqui inteiro e o mundo por conta dos títulos imobiliários, né, das hipotecas imobiliárias americanas que terminaram repercutindo mundo afora, e a gente teve um momento bastante difícil de crise também aqui no Brasil, mas as crises, assim como infelizmente tivemos o enfrentamento, né, de aproximadamente 2 anos de Covid, elas passam. E quando nós estamos melhor preparado para isso, para o enfrentamento, nós temos mais capacidade de agir com muito mais calma, com muito mais tranquilidade, para poder fazer a passagem desses momentos que são sempre difíceis. Então aqui é um pouco dessa relação de por que nos planejamos, por que a gente fomenta tanto essa relação de poder estarmos precavidos para poder enfrentar momentos difíceis, tá? E avançando aqui, pessoal, queria Alex, trazer... Oi? a Ione, ela levantou a mão. Eu queria saber se a Ione, você quer fazer alguma pergunta, Ione? Fica à vontade, Johnny. Ou você só levantou a mão aí por engano?
Talvez ela esteja tentando abrir o microfone. Ah, Alex, acho que você pode seguir. Não, Sim, eu Ione. Oi, pode marcar. Não, eu estava só marcando, eu cheguei agora correndo da rua, eu quero essa presença só, não precisa vou perguntar nada, não. Eu cheguei agora, né? Começando agora, tô doidinho. Então tá bom. Obrigado, Tá, viu? vamos abaixar sua mãozinha aí. Como tá é que eu bom, tá abro? bom, tá bom. Mas fiquem, Vamos. fiquem, fiquem. Foi boa a intervenção aqui da Lu, porque fiquem à vontade, pessoal. Quiser fazer um comentário, trazer alguma coisa, obviamente a experiência que vocês vão aportar aqui também, o compartilhamento, é o que enriquece aqui esse nosso bate-papo, tá? Então, seguindo, para falar um pouquinho, né, de como é que a gente planeja, de como é que a gente organiza as nossas finanças, pessoal, nós trouxemos algumas questões aqui que é para que vocês possam fazer uma reflexão, tá? Né? É a gente falar de como organizar as nossas finanças. Então, poxa, na minha faixa etária, qual reserva financeira eu tenho? Até que idade eu pretendo trabalhar? Ou como quero trabalhar no futuro? Como está o meu planejamento para isso? Eu tenho alguma renda passiva hoje? Eu tenho um aluguel? Eu tenho algum investimento que gera alguma receita adicional hoje? Quanto eu recebo? Quanto é o meu rendimento mensal hoje? Como que eu estou planejado para com relação ao meu ganho mensal? Aqui sempre tem uma premissa, né, pessoal, que é aquela coisa, gaste sempre menos do que você ganha, né? Então, assim, às vezes é importante a gente revisitar. Poxa, quanto que eu estou recebendo? Quanto que é o meu ganho mês? Quanto que é o meu resultado financeiro? Quanto que a minha empresa gera de resultado no mês? É importante ter essa relação aqui, né? Porque a gente precisa, de fato, calcular isso para que a gente possa ter o nosso mês, para que a gente tenha o nosso planejamento de futuro muito mais tranquilo, muito mais calculado. Então, ter essa busca aqui, né, de quanto eu tenho mensalmente, para que eu possa me organizar, faz total sentido. E aí, eu vou receber um outro valor, como que eu vou produzir novos valores? Como que eu vou aportar aqui, né? Sei aqui da vocação que todos vocês têm aqui do empreendedorismo, e isso é, poxa, fantástico, né? Que a gente possa ser mais produtivo, que a gente possa estar construindo outras relações e que a gente possa, evidentemente, estar trazendo aqui mais recursos, né? De onde eu vou aportar mais recursos? Poxa, dos negócios que expandem, que crescem e que geram resultado financeiro, né? Então aqui é, a gente começar a pensar, poxa, como eu quero estar logo à frente, como eu estou planejando. Estamos, pessoal, e a gente vai falar um pouquinho aqui, muito mais longevos, estamos vivendo mais, né? A nossa expectativa de vida sobe a cada dia. Então, a gente precisa estar melhor planejado para que a gente possa ter ainda mais qualidade lá no futuro, tá? Então, aqui, queria deixar para vocês essa relação, né? A gente poder fazer uma reflexão em cima dessas perguntas para que a gente possa ter um orçamento efetivamente mais equilibrado, tá? E aí, eu queria trazer três... Alex, Oi? desculpe te interromper, porque surgiu aqui uma pergunta no chat, e como Ah, você não boa. está visualizando, né? Tá bom, te agradeço. Posso fazer a pergunta, você responde agora ou você prefere deixar Po- para o final? Não, acho que pode sim, eu acho que a gente já aproveita esse gatilho que a gente está falando aqui, acho que fica legal. Pode fazer sim, por Sim. favor. Qual é o Ricardo perguntando qual o maior erro que o empreendedor no início pode cometer em relação às finanças da empresa? Ah, poxa, Ricardo, é uma pergunta difícil essa, né, Ricardo, para a gente poder dar uma resposta única, tá? Mas eu acho que quando você está empreendendo, quando você está construindo essa relação da empresa, tem algumas premissas que são necessárias, né, que estejam dentro do seu planejamento. Do tipo, eu acho que quando a gente está empreendendo, a gente não pode confundir o dinheiro da empresa com o dinheiro do CPF. Então, o dinheiro que está vinculado, né, à empresa, ao CNPJ da empresa, ele é o resultado da empresa. E ele deve ser reinvestido para que a própria empresa possa crescer, possa ampliar seus negócios. Eu vou ter um prolabore, eu vou ter uma fatia dessa receita que vai ser o meu resultado financeiro, o meu salário, vamos assim adotar essa palavra, né? Então, acho que aqui é um ponto importante. Poxa, estou empreendendo. O resultado financeiro da empresa, ele precisa ser uma parte dela, uma parte desse resultado reinvestido dentro da empresa, uma parte é o que paga, evidentemente, o trabalho das pessoas que estão tocando esse negócio. Um outro ponto importante
que eu julgo aqui trazer para essa relação de quando eu estou empreendendo, construindo a minha empresa, é como que eu administro efetivamente o caixa da minha empresa, né? Os valores que estão entrando, para que eu tenha isso ainda mais. Aqui eu estou na tela da planilha, do app, do papel e da caneta, do ponto de vista de organização financeira, e quando eu estou falando da empresa, mais ainda eu preciso ter essa relação aqui, de uma planilha, onde eu tenho lá todos os custos fixos da empresa, onde eu tenho toda a relação daquilo que são valores que precisam ser pagos pela empresa, e do outro lado, tudo aquilo que é receita, tudo aquilo que o meu negócio está produzindo de resultado financeiro, para que eu possa ter prosperidade nesse negócio, para que eu possa ampliar esse negócio. Então, acho que essa é uma relação. Não misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro da pessoa física, né, com o dinheiro que é da empresa, dentro daquela movimentação que às vezes acontece do dinheiro do dia a dia do empresário, fazer um planejamento e aí ter uma planilha, ter uma organização efetiva de tudo aquilo que são os seus gastos fixos versus aquilo que são os seus rendimentos, os lucros auferidos do negócio, e também uma relação de conhecer aí, né, para falar um pouquinho do negócio, né, de conhecer o seu negócio, né, de poder, de fato, ter como vocês bem fazem aqui, uma assessoria, né, de negócios, apoiando, trazendo mais insumos, capacitando as pessoas para que elas possam cada vez mais serem assertivas dentro dessa linha de empreendedorismo. Poxa, eu conheço o meu negócio, eu sei como fazer, eu sei e tenho habilidade para tal, e busco ainda mais conhecimento para estar cada vez mais pronto para esse mercado que se reinventa dia a dia. Então, eu acho que isso é um pouquinho do que eu traria aqui para o Ricardo, né, em cima dessa pergunta, que é uma pergunta, claro, né, que nos abre um leque aqui para muitas situações, mas eu acho que minimamente posso trazer, né, como contribuição aqui, um pouquinho dessa visão dentro do mundo de organização financeira. Beleza? Lu, beleza, Ricardo? Tranquilo? Vamos em frente? Sim, ele já agradeceu aqui. Obrigado, muito obrigada. Tá bom. E aí aqui, gente, aproveitando esse gancho da pergunta do Ricardo aqui, quando eu falo de planilha, quando eu falo de app e falo do singelo papel e caneta, é para que a gente possa entender o seguinte, é claro que eu tenho métodos mais sofisticados para planejar a educação financeira, né, para poder colocar isso tudo na ponta do lápis, mas o papel e a caneta também funcionam. O importante aqui é a gente iniciar esta metodologia de organização financeira, é a gente dar um passo, né, para essa relação de educação financeira. Quando a gente começa a olhar o que eu tenho de receita, o que eu tenho de gastos, eu começo a ter muito mais equilíbrio e eu começo a ter muito mais construção de uma reserva efetivamente. Então, qualquer um dos métodos aqui são muito bem-vindos. Poxa, Alex, eu tenho algo mais sofisticado, eu já tenho uma planilha montada aqui e tal, e eu trabalho com ela. Eu tenho já um aplicativo que eu baixei no meu smartphone. Poxa, bacana. Mas, gente, papel e caneta funciona também. O importante aqui é a gente começar a exercitar essa dinâmica de educação financeira, de organização. Quais são as minhas entradas, quanto eu tenho de receita que entra aqui recorrente no mês e quais são os gastos que eu tenho aqui. Com isso, eu vou ter muito mais planejamento, muito mais tranquilidade para construir reserva também. E aí é importante, né, pessoal, estabelecer metas, né? Então aqui, eu acho que a gente tem uma relação muito propensa. No momento que eu tenho sei das minhas receitas, sei dos custos fixos que eu começo a definir o que é curto prazo, o que é médio, o que é longo prazo. Eu começo a me planejar. Isso tanto para o mundo da pessoa física quanto o mundo da pessoa jurídica, né? Eu acho que aqui serve essa receita para as duas situações. Por quê? Porque eu preciso ter uma reserva, pessoal, que a gente chama de curto prazo. Né? Porque se acontece algo, lembra que a gente falou agora há pouco de imprevistos, né? Imprevistos podem acontecer. Mas se eu estou precavido e tenho uma reserva de emergência, eu estou respaldado e eu consigo fazer a transição desse momento mais delicado. Depois, eu começo a pensar em recursos que estaria acumulando para uma situação de trocar o carro,
trocar o apartamento, aumentar o apartamento, comprar uma casa maior, comprar um segundo imóvel. Aqui eu estou pensando em situações mais de médio prazo. E lá na frente eu estou olhando para o longo prazo. Aí eu estou pensando em aposentadoria, eu estou pensando em projetos futuros, eu estou pensando em, poxa, eu estou migrando agora para empreender com o meu negócio, né? Eu trabalhei alguns anos, né, no mundo corporativo e agora eu estou saindo desse mundo corporativo porque agora eu vou dar um passo para consolidar o meu negócio. Eu agora empreendendo. Então é uma situação que eu estou olhando lá na frente e que eu estou planejando ela. Importante aqui, gente, a gente sempre tomar alguns cuidados, né? E sempre gosto de trazer essa tela aqui para que a gente possa sempre usar isso aqui. Eu sempre brinco com moderação. Eu acho que essa é uma receita sempre boa, né? Por quê? Porque quando eu falo de cartão de crédito, quando eu falo de cheque especial, pessoal, eu estou falando de duas linhas que são muito oportunas, que são muito potentes e que a gente todos os dias aqui, né, nós que atuamos dentro da corporação, né, do Banco Santander, aqui na Zurich Santander, o que nós percebemos é que é preciso estar sempre bem planejado para usar o cartão de crédito. É uma ferramenta que trabalha a nosso favor, desde que a gente tenha lá na nossa planilha quanto é a predisposição que temos para gastar, quanto eu vou planejar gastar nesse cartão e como estou pagando e liquidando esse cartão, para que isso não construa, pessoal, uma bola de neve e daqui a pouco nós tenhamos lá problemas de renegociação. Da mesma forma, o cheque especial. O cheque especial sempre tem um ponto aqui importante, porque às vezes algumas pessoas terminam contabilizando isso como recurso. Então a pessoa ganha X valor lá de salário, né, ou recebe X valor lá de resultado financeiro da sua empresa, e ela tem um cheque especial de mais 5.000. E aí ela termina incorporando esses 5.000 à sua receita. Este valor não deve ser incorporado. Esse valor é para uma situação pontual, emergencial, uma oportunidade de negócio, né, onde ele vai dizer, olha, eu vou precisar disso aqui por alguns dias, eu vou usar, porque isso vai me oportunizar uma receita maior, vai me dar um ganho, eu tenho aqui uma possibilidade. Então, aqui são duas ferramentas oportunas, mas que a gente precisa ter muita atenção, muito cuidado, para daqui a pouco não construir, né, uma bola de neve e aí ter que voltar para um mundo de negociação, ter encargos, juros, enfim, que são sempre desagradáveis quando nós estamos falando de planejamento financeiro, de prosperar a riqueza, de poder capturar mais recurso efetivamente, tá? E aí, gente, para avançar aqui em oportunidades, né? A gente falava ali das nossas reservas de curto, de médio, de longo prazo, aonde eu posso alocar os meus investimentos. Nós não vamos, como combinamos aqui lá no início, né, falar aqui e dar orientações de consultoria. O que a gente trouxe aqui é uma tela, tão somente para que vocês possam ter um pouco mais de percepção de que hoje nós temos dois caminhos. Um caminho de renda fixa, onde clientes efetivamente que estão iniciando no mundo dos investimentos ou que são mais conservadores, terminam adotando um caminho de renda fixa, um caminho mais tradicional. E clientes um pouco mais arrojados, clientes que estão avançando neste mercado, buscam estratégias que, obviamente, podem construir um pouco mais de risco, mas também podem gerar um pouco mais de resultado. Estas pessoas migram os seus investimentos para o que chamamos de multimercado, e aí lá dentro tem várias oportunidades de negócio. O que nos parece sempre importante, pessoal, reforçar, e eu gosto muito dessa tela, é diversificação. Aqui é aquela velha história, né, de dizer, não coloque todos os ovos dentro da mesma cesta. E se assim eu fizer, como está aqui na foto, que ele esteja equilibrado e diversificado para vários dos investimentos que o mercado financeiro hoje oferece. Com isso, você consegue equilibrar os riscos, né? Aqui a gente consegue capturar rendimentos ao longo do tempo de forma mais estratégica, mais diversificada, construindo uma rentabilidade média, não correndo tantos riscos, né? Como se fosse alocar todos os investimentos que tenho em um único fundo, né, em uma única situação. Então, aqui a gente consegue reduzir o risco embarcado dentro dos nossos investimentos quando eu consigo fazer essa diversificação. E aí nós trouxemos alguns exemplos aqui de vários dos modelos, né, de várias das oportunidades que o mercado financeiro hoje nos oportuniza. Então,
A palavra diversificação é algo que tem que estar sempre em mente quando vocês forem efetivamente pensarem aonde vou alocar os meus recursos. Diversificar é sempre o que nós recomendamos aqui, para que tu não tenha uma concentração e não tenha uma situação de risco mais acentuada, tu consiga diluir isso dentro dos movimentos de investimento, tá? E aí aqui, pessoal, queria, evidentemente, falar um pouquinho mais e trazer um pouquinho mais, né, também daquilo que é o nosso dia a dia, de projetar, de pensar o futuro, né. A gente aqui trabalha muito com essa relação de proteger o hoje, de estarmos precavidos, né, com todos os conceitos de proteção, de seguros, mas nós temos um olhar realmente para o futuro, né, quando a gente fala muito de previdência privada, e a gente vai trazer um pouquinho disso aqui para compartilhar com vocês. E aí aqui, é pensar realmente, né, poxa, o que estamos construindo, né? Quem será você, né? Quem será aí você no futuro, né? Como você está construindo essa máquina do tempo, como a gente vai chegar, né, lá no futuro. E aí aqui, poxa, todos temos um olhar, né, de dizer, poxa, o que eu quero? Eu quero ter uma casa bacana, eu quero ter um carro diferente, eu quero ter condições de viver, de viajar, de desfrutar. Mas para isso eu preciso de grana, para isso eu preciso planejar. Então a gente precisa sempre ter esse olhar, né, de que, poxa, é, é necessário começar, é necessário exercitar esta relação de planejamento, de educação financeira, porque nós tenhamos mais capacidade de usufruir de tudo isso lá no futuro, tá? Então aqui, pessoal, é, quero trazer para vocês essa relação, né, de 3 pilares novamente, né. Falar um pouquinho de longevidade, falar um pouquinho, daquilo que é o social, daquilo que a previdência social, daquilo que a previdência privada nos traz, e principalmente dos benefícios, daquilo que a gente pode, aproveitar, né, com incentivos tributários, com incentivos fiscais, dentro dessa diversificação, pensando também lá no futuro, tá. E Ô, quando eu falo de Alex, longe oi? te interrompendo aí, porque nós Pode temos falar. uma pergunta dentro desse assunto aí. Uhum. Nós temos uma pergunta do nosso colaborador Gilmar. Ele pergunta: qual é o melhor momento da nossa vida para começar as economias do futuro? Então, qual que é o Ah, momento? Qual o melhor legal, momento? legal, Gilmar. Eu acho que o importante é iniciar, tá, Gilmar? Evidente que quanto antes a gente iniciar esse movimento, né, de construir economias para o futuro, melhor. Isso, né, quando eu começo cedo a fazer esse movimento, eu tenho a capacidade, Gilmar e colegas, de, com um valor um pouco menor, construir uma reserva potente ao longo do tempo, porque eu vou capitalizando isso ao longo do tempo, né, com rendimentos, e eu tenho capacidade de construir uma reserva mais potente. Quando eu estou mais à frente, é importante ainda que eu olhe e diga: não, calma, eu tenho capacidade e posso construir essa reserva. E aí talvez eu tenha que aportar valores maiores, né, para também planejar. Então, quanto eu quero no meu futuro? Poxa, eu quero construir uma reserva de 1 milhão. O que eu preciso para construir isso? Poxa, quanto eu posso poupar todos os meses e quantos meses levarei para construir essa reserva? Aqui é um pouco do que a gente estava falando agora há pouco, traçar objetivos, construir um planejamento, tá? Então acho que a pergunta do Gilmar é muito oportuna, porque quero dizer com muita tranquilidade, todo e qualquer momento é hora de fazermos reserva para o futuro, não tenha dúvida disso. Sempre é momento. Evidentemente que quanto antes, quanto mais cedo começamos esse movimento, mais acumulação, mais reserva vamos construir. Mas importante estarmos sempre atento e dizer: "Poxa, eu posso agora construir". Porque aqui eu tenho uma relação, gente, a gente vai falar um pouco à frente também, de planejamento sucessório, daquilo que eu vou deixar para os meus familiares, da proteção que eu vou também construir caso algo aconteça para com os meus familiares. Então aqui também tem outras relações, né, que seguem inclusive na sucessão, tá? Então aqui é bacana a pergunta que o Gilmar nos traz, porque não tem uma relação de assim, poxa, agora eu não posso mais planejar o futuro, eu não posso mais construir reserva para o futuro. Sempre posso, sempre. E é muito positivo que o façamos. Agora, evidentemente, que quando eu começo mais cedo, mais capacidade de acumular uma reserva maior terei, por conta do tempo que estará ao nosso favor. Mas sempre é tempo, sempre é importante começar.
eu acho que aqui é o primeiro passo. A gente precisa iniciar, a gente precisa começar nesta busca de acumulação de reserva, né? Obviamente respeitando cada um aqui a sua capacidade, uma vez que planilhou, né, todos os seus valores, uma vez que olhou todo o seu orçamento, e aí, poxa, esse é o valor que eu vou começar a construir aqui para o meu futuro. Legal? Obrigada. E aqui, gente, né, aproveitando essa pergunta do Gilmar, de tempo para construir o futuro, gente, a gente cada vez mais caminha para um mundo mais longevo. Nós estamos vivendo mais, vamos viver mais, né? E vamos viver mais com mais qualidade de vida, né? O que é muito importante também, né? Que a gente tenha mais capacidade, né? De poder desfrutar, de poder viver bem. Aqui tem dois recortes de jornais que eu gosto bastante de trazer também, gente. Aqui à direita, né? Tem um que era um recorte do Jornal do Comércio de 1960, e aí a matéria diz que o ônibus ele entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Então, gente, imagina que em 1960 o jornal entendia que uma pessoa de 42 anos já era uma velhinha. Isso não faz sentido no mundo que vivemos agora, porque olha aqui do lado à esquerda, eu tenho uma mãe aos 90 anos raspando o cabelo do filho que foi aprovado na universidade aos 60. Então aqui é, de fato, a demonstração que estamos mais longevos, que seremos mais longevos, que vamos viver mais e vamos viver com muito mais qualidade. Então, sempre é tempo, né? Como disse o Gilmar, sempre é tempo de começar essa reserva, sempre é tempo da gente se reinventar, sempre é tempo de empreender, sempre é tempo de inovar, sempre é tempo de buscar mudanças. Aliás, eu tenho a convicção de que é isso que nos move, é isso que nos faz avançar, é isso que nos faz seguir construindo cada vez mais longevidade. É esses desafios, né? Essa coisa bacana de dizer, poxa, eu vou fazer isso, eu vou montar isso, né? Eu acho que vocês têm aqui, né, dentro do Instituto, um negócio muito bacana, né? Dessa relação de cooperação, de compartilhamento, de poder empreender, de poder avançar, de poder construir o seu negócio, de poder consolidar o seu negócio, e eu acho que isso é muito bacana. Então, aqui, uma demonstração clara de que estamos realmente vivendo muito mais, de que vamos viver muito mais e precisamos cada vez mais estar nos planejados, tá? Expectativa de vida do brasileiro, né, para ir mostrando a vocês aqui, daquilo que era, né, lá em 1950, 1970, né, na década de 80 ainda, e como a gente demonstra avançar aqui. Então, o que queremos de fato é viver mais, e queremos viver bem. Essa é a nossa expectativa, né, esse é o nosso intuito aqui, que a gente possa cada vez mais avançar em cima disso, tá? E aí, gente, tem uma relação aqui que é o social, né? Quando eu estou pensando no longo prazo, né? Quando eu estou pensando lá na frente, né? A nossa força de trabalho ela diminui do ponto de vista do INSS, né? Obviamente a gente tem muito mais pessoas hoje num outro modo de trabalho, muito mais pessoas empreendendo, muito mais pessoas buscando construir a sua renda em cima do seu próprio negócio, mas a Previdência Social ela tem um papel ainda muito importante, né? Na sustentação, efetivamente, das aposentadorias. Agora, o que eu quero trazer para vocês aqui é sempre esse olhar para que a gente possa pensar cada vez mais o futuro, construindo a nossa própria reserva, para que ela possa ser complementar a essa relação do INSS. E por quê? O INSS hoje, pessoal, o regime geral de previdência social, ele atribui uma relação que ele arrecada de todos aqueles que estão hoje trabalhando no regime CLT, né, que estão hoje empregados efetivamente sob a carteira de trabalho. Então, todos esses que estão trabalhando geram uma arrecadação que o governo coloca num caixa único e ele, com este dinheiro, administra e paga para todos aqueles que hoje estão aposentados. Esse é o regime, né, que a Previdência Social utiliza, que é um regime de repartição. Ele arrecada o bolo inteiro e reparte para aqueles que ora estão aposentados, que estão ora gozando de benefícios do INSS. Pois bem, o valor máximo hoje de uma aposentadoria, pessoal, é na casa de 7 mil, um pouquinho mais de 7 mil reais. Para que o cidadão hoje possa aposentar-se com esse valor, ele tem que cumprir uma série de requisitos, tá? Se ele não cumprir todos os requisitos, ele entra no que a gente ainda utiliza como fator previdenciário. E aí a aposentadoria dele termina sendo um pouco menor, né? Então, veja, o teto não é assim tão elástico, né? Dependendo do que ele tem hoje na iniciativa privada, do que ele está hoje, ele simplesmente
aposenta e ele passa a ganhar menos, dependendo do valor que ele tem hoje. Se ele não cumpre todos os requisitos, ele tem ainda um achatamento nessa aposentadoria por conta do fator previdenciário e ele passa a ganhar um pouquinho menos ainda, e ele vai precisar de reservas adicionais, ele vai precisar de complementos. E aí entra aqui previdência privada, que tem um regime diferente. Ela utiliza um regime que a gente chama de capitalização, ou seja, cada um é responsável por construir a sua reserva. E no futuro, ele pode transformar isto em renda, assim como faz o INSS, paga uma renda mensal, mas ele pode também, pessoal, fazer a gestão do patrimônio. Ou seja, a previdência privada, ela é muito mais que aposentadoria, porque eu não preciso obrigatoriamente transformar em renda. Eu posso construir uma reserva em previdência privada e lá no futuro falar, olha, agora eu vou administrar e vou fazer saques eventuais, vou administrar de outra forma. Eu não preciso efetivamente transformar em renda. Se eu quiser transformar, eu transformo e passo a receber renda, que pode ser no modo vitalício, assim como é o INSS. E aqui desse ladinho, trouxe esse gráfico aqui para rapidamente demonstrar a vocês a importância de falarmos de capitalização do ponto de vista de previdência privada, da gente construir a nossa reserva, da gente capitalizar o nosso patrimônio em cima de uma previdência privada. Por quê? Na década de 60, pessoal, nós tínhamos 8 contribuintes para cada cidadão aposentado. Então, nós tínhamos 8 pessoas na indústria, no comércio, nas atividades, trabalhando, e uma pessoa em casa, aposentado. Os anos foram passando, na década de 90 nós estávamos com 2 contribuintes e 1 aposentado. Hoje nós estamos com 1,5, tem 1 pessoa e meia trabalhando para 1 aposentado. E a gente tem uma estimativa que em 2050 nós tenhamos menos de 1 pessoa trabalhando para 1 aposentado. O que nos leva a pensar que se algo não for feito para o INSS ter mais capacidade de pagamento, nós podemos ter e podemos enfrentar dificuldades com o pagamento das aposentadorias. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente hoje 70% das pessoas recebem um salário mínimo. Sempre brinco, né? Meu pai, ele sempre traz essa relação, ele já está aposentado há alguns anos, e ele fala, poxa, minha aposentadoria vai diminuindo com base naquilo a quando me aposentei. E aí eu ainda brinco com ele, pai, você ainda está no, 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 no pilar dos privilegiados. Por quê? Porque a sua aposentadoria está acima de um salário mínimo. Nós podemos ter uma situação aqui, pessoal, que no futuro pode levar a que todos os aposentados efetivamente vinculados ao INSS recebam tão somente um salário mínimo, porque pode haver o esgotamento do sistema, né, por força dele ter um volume menor de arrecadação frente àquilo que ele vai estar pagando. Então, falar de previdência privada, pensar previdência privada para que você possa ter um complemento de aposentadoria no futuro, faz total sentido dentro daquelas tantas reservas que a gente falou ali. A caixinha de previdência privada é uma que a gente precisa olhar dentro do ponto de vista de longo prazo, tá? E para aproveitar esse gatilho, gente, falar de previdência privada, né, que traz muito mais disciplina, que traz alguns incentivos, que traz benefícios fiscais, é importante a gente poder entender um pouquinho, né, como que funciona esse mecanismo, né? A previdência privada, até bem pouco tempo atrás, era uma situação que estava avesso a qualquer situação e que as pessoas não associavam, não entravam e não entendiam que isso fazia parte ou que isso faz parte de um planejamento financeiro, que isso faz parte dessa relação de educação financeira. Hoje, conseguiu-se desmistificar muito mais isso. Previdência privada hoje é um produto muito recomendado, é um produto muito procurado pelos clientes, né, no mercado financeiro, porque tem capacidade de boas entregas e tem capacidade de não só construir uma reserva para o futuro, mas também planejar a sucessão, criar outros mecanismos que deixam os clientes muito tranquilo ao acessarem esse tipo de investimento, tá? Então, a previdência hoje é um produto que a gente sempre pensa de longo prazo, a gente sempre pensa ele para o futuro, né? E aí eu me associo aqui, né? Acho que foi o Ricardo que fez a pergunta aqui, também da relação de quando começar, não sei se foi agora o Ricardo ou o Gilmar aqui, que me perdoe, que fez a pergunta de quando começar a reserva. Poxa, quando eu penso em previdência, é sempre ideal que eu comece o mais cedo possível, porque aí eu vou ter um período, né, que a gente chama de diferimento, que é a fase de acumulação, maior, e eu vou ter mais capacidade de construir reserva. Mas aqui, pessoal, sempre é
tempo de construir previdência, né? Não existe uma relação de data limite aqui. Sempre a gente pode ingressar em previdência. Pensando em previdência, eu estou falando de benefício fiscal, estou falando de planejamento sucessório, estou falando de proteção e segurança efetivamente aqui para a família, não só para o proponente, não só para o contratante, tá? Então eu tenho uma primeira fase que é construir a reserva, que é acumular a reserva, pode ser com pagamentos mensais, pode ser com pagamentos que a gente chama de aportes únicos e esporádicos, né? E eu vou construindo esse valor. Quando eu chego no momento de aposentar ou no momento de planejar o que farei com essa reserva, e eu falava há pouco, né? Eu posso fazer a gestão desse patrimônio, não preciso transformar em renda, eu posso fazer resgates eventuais, se assim entender, é o momento que a gente chama fase de benefício, onde eu posso aposentar ou fazer a gestão desse patrimônio, tá? Então aqui é um produto importante, um produto que o cliente, né, hoje tem realmente uma percepção e agrega muito valor ao seu negócio. Então, assim, sempre que a gente constrói planejamento financeiro aos clientes, a gente abre uma caixinha para falar de previdência privada, para falar que é importante ele pensar isso lá para o seu futuro, tá? O que teremos aqui, né, na previdência? Poxa, o longo prazo. O longo prazo nos ajuda. E aqui eu tenho algo que é fundamental, disciplina. Eu terei contribuições, na maioria, mensais aqui, e eu vou estar disciplinado. Quanto vou construir de reserva? Quanto vou poupar todos os meses? Além disso, eu tenho algumas possibilidades aí, dentro dos planos, né, que se definem entre VGBL e PGBL, eu tenho benefícios tributários, eu posso buscar incentivos fiscais aqui. Vai depender, evidentemente, do modelo de imposto de renda de cada um, né, para fazer esta análise. E, de novo, eu trago lá aquela foto da cesta. Aqui eu vou diversificar, né? Então, aqui, de acordo com o cenário econômico, de acordo com aquilo, né, que eu tenho de apetite a risco ou aversão a risco, eu vou buscar e vou mapear aonde vou alocar esse recurso. Se mais em renda fixa, se mais em multimercado, aí é uma definição de cada um, é uma definição do perfil de cada um, aonde colocar. A gente sempre traz aqui que diversificar é o melhor caminho, é o caminho mais tranquilo, é o caminho mais equilibrado. Mas a Previdência vai te dar essa capacidade de construir contribuições mensais te dando disciplina, de buscar benefícios tributários e também de diversificar os investimentos para que tu possa oferir mais rendimento lá no futuro, tá? Eu gosto de conectar esse produto de previdência, pessoal, com um pouquinho do que a Laure lá no início falou, né? Da nossa seguradora, né? Nós temos hoje um portfólio recheado de produtos de proteção, né? De produtos que trazem tranquilidade frente a um imprevisto para o nosso cliente, né? Nós tivemos um episódio, né, duro, que foi no momento da pandemia, da Covid, nós tivemos um volume bastante acentuado de indenizações naquele momento, né? Infelizmente por vítimas da Covid. Nós tivemos um momento agora aqui no Sul, recentemente, né, nos incidentes climáticos, onde a gente também teve um valor bastante expressivo para poder amparar principalmente, né, principalmente residências, né, que foram invadidas pela água, né, tanto para clientes que tinham produto nosso seguro casa, quanto clientes que tinham o nosso produto do crédito habitacional, né, do crédito imobiliário, da sua casa própria. Então, a gente percebe a importância, de fato, né, dessa relação de estarmos protegidos, precavidos, quando imprevistos acontecem. Mas a gente precisa nos antecipar a estes riscos, a estas questões, né? E aí é importante a gente estar planejado. Então, quando eu falo de educação financeira, de planejamento financeiro, de pensar o futuro, de construir reserva, é importante que a gente também olhe o presente. E quando eu olho o presente, eu tenho uma série de produtos aqui, né, de proteção de acidentes pessoais, de seguro de vida, de viagem, de habitacional, de produto que vai proteger a sua residência, vai proteger a sua empresa, o prédio, o maquinário. Nós temos um leque importante desses produtos aqui em todas as fases da vida. E é isso que é importante dizer. Poxa, Alex, qual momento devo fazer um seguro? Em toda e qualquer fase da vida, você vai ter uma necessidade, você vai ter uma relação de preocupação e é importante que você esteja precavido. Então, o que a gente constrói nesse portfólio são produtos que vão poder te apoiar em todos os momentos, né? Então, poxa, desde da minha iniciação lá aos 16 anos, né? Quando eu vou para a faculdade, quando eu compro um carro, quando eu decidi que vou morar sozinho, quando eu estou aumentando a família, né? E podem estar lá chegando os filhos, né? Quando eu tenho que olhar que a casa agora é pequena e eu tenho que comprar uma maior, ou ainda, quando eu estou no momento aqui, que eu sei que muitos de vocês navegam, que é estou empreendendo, é o meu momento agora aqui de empreendedorismo, a minha empresa,
Como é que eu estou? Nós temos proteção para todas estas fases de vida, para todas estas necessidades que se impõem aqui. Importante é estarmos precavidos. Eu sempre digo que a gente calibra a necessidade do cliente de acordo com, evidentemente, aquilo que está aderente à sua capacidade financeira e aquilo que minimamente possa proteger a ele e aos seus familiares, né? Então aqui é uma relação onde a gente ainda tem um processo no país que precisa muita falação, que precisa muita consciência, precisa desmistificar muita coisa do ponto de vista de proteção, de seguros, porque as pessoas, num passado não tão distante, geraram algumas dúvidas com relação a: vou receber a indenização? A seguradora vai me apoiar no momento de um sinistro? Vou ser amparado se acionar ou se pedir uma assistência para a minha residência? Sim. Nós temos hoje, pessoal, um sistema que funciona e funciona muito bem. Um sistema que tem uma fiscalização, um sistema que quer proteger. A relação da seguradora hoje para com o seu cliente, o seu segurado, é de entregar benefício, é a satisfação do cliente. É isso que perdura e constrói uma relação longeva cliente-seguradora. A satisfação do cliente, a experiência do cliente. Aliás, falar em experiência do cliente me permite aqui, né, compartilhar com vocês todos que navegam no mundo do empreendedorismo esta relação. A relação hoje, pessoal, de satisfação do cliente é o que consolida cada vez mais a fidelidade dele, a vinculação, a principalidade desse cliente frente aos seus negócios. Poxa, Alex, essa é uma relação importante, pessoal, tenho certeza disso. Eu estou empreendendo, eu estou trazendo um negócio para o mercado, a credibilidade disso, a relação que tenho com o meu cliente, quando consigo entregar a ele uma experiência positiva, tenha a certeza que vai manter uma relação duradoura, né? A gente costuma dizer, né, que teremos persistência, né? Esta termina sendo a palavra. Esse cliente, ele persiste conosco, ele se mantém, ele continua conosco por longos anos, porque estamos entregando para ele uma boa experiência, estamos devolvendo a ele aquilo que, caso ele levante a mão e necessite, ele tem conosco. E a relação de consumo, né, pessoal, para vocês que hoje são empreendedores aqui, né, e avançam, e muitos navegam no mundo do empreendedorismo, é isso, é uma relação de confiança, né? É uma entrega que de fato se faz e satisfaz a necessidade do cliente. Então aqui, para conectar essa relação, né, tanto de planejamento, de educação financeira, de investimentos, de reserva futura, quanto proteger o dia, proteger o hoje, proteger o agora, estar precavido. Tranquilo, pessoal? Me perdoe aqui Oi, Alex. Oi? Excelente. Eu tenho uma pergunta também aqui, que você já vai Tá entrar bom. aí no resumão aí, né? Isso. Mas, Deixa eu vou. tem a ver com o que você acabou de falar, tá? Mas, assim, vou ler para você. É do Tá bom. Ricardo novamente. Tá O bom. Ricardo, ele coloca aqui, ó, tenho 19 anos e, no momento, estou levantando caixa para investir na minha futura empresa. Eu gostaria de saber o que você acha sobre, porque, ao meu ver, eu vejo mais valor em juntar dinheiro para investir em projetos do que para fazer uma reserva ou para deixar o dinheiro rendendo para daqui a determinado tempo, ou poder usufruir desse dinheiro. Qual a sua Perfeito. opinião sobre esse modo de pensar? Legal. Pô, obrigado mais uma vez para o Ricardo, né? Por contribuir também aqui com essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta que cabe reflexão para todos nós aqui, né? O Ricardo, obviamente, está numa percepção de investidor. E aí eu acho que aqui, Ricardo e colegas, tem duas situações que a gente pode adotar, né? Primeiro poxa, você hoje tem, obviamente, né, está iniciando, né, nessa relação de planejamento financeiro, de aonde alocar os recursos, de aonde investir. E aí quando você fala que, poxa, eu estou empreendendo, né, e estou alocando recursos dentro da minha empresa para poder alavancar o negócio, eu acho que faz total sentido. Mas isso não vai desqualificar, Ricardo, a possibilidade de você também construir uma reserva paralela, olhando aquelas 3 caixinhas que a gente falou anteriormente. Reserva de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Por quê?
Porque a reserva de curto prazo vai te dar, Ricardo, a possibilidade de que, se o negócio precisar de um pouco mais de tempo, né, para maturação, para ele poder fazer virar, para ele poder expandir, tu tem a tua reserva lá, tu tá tranquilo para poder administrar esse tempo e ter calma para passar essa fase inicial. Depois, essa reserva que tu está construindo paralela, ela pode te dar também a oportunidade de ampliar o negócio. E se esse dinheiro ficar para o futuro, ele também vai te dar capacidade de ser complemento lá na frente. Então, acho que aqui nós criaríamos uma outra caixinha que é o valor a qual eu estou alocando no meu negócio, né? Então, eu acho que eu não traria para você a relação de dizer assim, não, não faça. Muito pelo contrário, faça sim o investimento na empresa, naquilo que você está empreendendo, naquilo que você está buscando, naquilo que está expandindo, né, naquilo que é de fato o seu propósito de negócio. Mas paralelo a isso também faça, e aí claro, cabe aqui administrar um percentual disso, né, e aí obviamente as suas finanças é que vão determinar, um percentual disso para esta reserva de emergência, que é aquela caixinha de curto prazo, para aquela caixinha de médio prazo. E como você tem, obviamente, aí o tempo, né? Todo o tempo a seu favor, você vai com muito mais tranquilidade, com um valor muito menor, conseguir alocar estas reservas minimamente necessárias, mas vai impulsionar o seu negócio. Então, aqui, a sua diversificação ela aumenta, ela não fica tão somente dentro destas 3 caixinhas que a gente trouxe, mas tem uma quarta aqui que é o empreender, que é o negócio, que é potencializar efetivamente aquilo que é o seu projeto de empresa, de negócio, de expansão. Beleza? Eu até nessa pergunta, né, Lu, aqui do Ricardo, né, quando a gente fala de reserva de longo prazo lá, de previdência, pessoal, é até oportuno, né, o que o Ricardo trouxe aqui, porque daqui a pouco o cliente ele se pergunta, poxa, mas eu vou deixar esse dinheiro por tanto tempo, esse dinheiro, pessoal, que está numa previdência privada, por exemplo, né, ou numa reserva de mais longo prazo, efetivamente esse valor, ele tem liquidez, ele está pronto caso você precise utilizá-lo a qualquer momento. Por isso eu tenho dito que previdência privada é muito mais do que aposentadoria, porque esse valor ele não obrigatoriamente será utilizado somente lá na aposentadoria. Você tem ele disponível a qualquer momento. A importância aqui é a disciplina de construir reserva, mas lá no futuro, se você chegar com essa reserva acumulada no futuro, é muito provável que você diga: não vou transformar em renda, vou fazer a gestão deste patrimônio, vou administrar esse recurso. Né, que é o que a gente já percebe hoje com muitos dos clientes que têm uma reserva em previdência. Né? Muitos adotam a gestão desse patrimônio, administram esse recurso, esse capital e não transformam em renda, porque não percebem e não veem necessidade de transformar em renda. Então, o produto ele termina sendo muito mais completo realmente do ponto de vista de negócio, de investimento aqui também, tá? Ele respondeu que entendeu, que vai começar desde já. E agradecendo aqui. Ah, que legal, que legal, que legal. Eu acho que isso, esse recado do Ricardo é para todos nós. Começar desde já é sempre o caminho, né? Que a gente possa minimamente, poxa, mas o meu valor para investir é pequenininho. Inicie, inicie, né? Não importa qual que é o tamanho. O seu orçamento definiu que é 3%, 5%, 10% do seu capital. É importante iniciar, é importante começar a construir essa reserva. É isso que vai nos dar capacidade de melhor análise, capacidade de reflexão de aonde alocar o recurso. Isso vai nos levar para uma situação futura muito melhor, não tenha dúvida. Gente, eu quero trazer um pouquinho aqui, né, do que a gente falou, né, desse resumo aqui, né, e eu acho que aqui a gente já iniciou antes disso, né, com as perguntas, né, mas acho que a reflexão que fica aqui, pessoal, e eu quero aproveitar já para agradecer muito aqui o tempo de vocês, a disposição de vocês aqui em estar conosco nessa sexta-feira à tarde, mas falar sobre finanças, falar com a família, falar com os amigos, conversar sobre este assunto é de suma importância, é fundamental. Eu falar a vocês aqui, meu filho hoje tem 13 anos,
E aí, né, eu todo dia deixo ele na escola pela manhã. E aí eu falo com ele: "Poxa filho, como é que tá? Tem prova, não tem prova? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo, tal? Tá estudando isso, tá estudando aquilo", né. E aí ele, tá dizendo: "Poxa pai, essa matéria é chata, tem isso, tem aquilo e tal". Mas gente, nós estamos sempre falando, né, de algumas coisas, obviamente talvez dado também a minha relação do dia a dia com esse mundo, né, mais bancarizado, de finanças, de reserva, de construir uma reserva, de administrar, né. Ele hoje tem uma conta digital, e ele tem lá o cartão dele, o Pix, né, então ele administra, e isso é importante para ele, né. Claro que a gente combinou um valor lá que ele pode administrar, mas é importante para ele falar de finanças, né, e iniciar cedo falar de finanças para ele poder contabilizar, e entender que se ele comer toda a grana do mês dele em hambúrguer, vai faltar para alguma outra coisa, aí ele quer comprar um jogo, não tem, aí ele vai então, falar de finanças com a família, da forma mais simples que se possa imaginar, gente, vai fazer todo o sentido e vai transformar, eu não tenho dúvida aqui. Então, quanto mais a gente incorpora conhecimento, quanto mais a gente traz reflexões, poxa, eu vou ouvir um podcast, eu vou ler um livro, eu vou falar sobre, eu vou, buscar algum curso na área, né, que traz um pouco mais de especialização em investimentos, isso vai nos dar capacidade, vai nos dar know-how para a gente poder dar os próximos passos, né. Então aqui, né, eu acho que as reflexões do material aqui, gente, elas ficam para isso, para que a gente possa pensar como estão as nossas finanças atuais e como a gente pode se preparar melhor para o futuro, como a gente pode proteger melhor o nosso futuro, como a gente pode equilibrar alguma situação que a gente precise fazer agora, como a gente possa repensar algo que a gente precisa revisitar agora, para que a gente possa ter ainda mais, capacidade futura, né, de poder prover mais e mais recursos, tá. E aí, né, evidente que sempre aqui, né, a gente falou, né, que nós não iríamos falar aqui de investimentos efetivamente, de taxa de juros, de inflação, de perfil de investidor. Por quê? Porque aí aqui eu preciso, individualmente, né, que cada um faça a sua análise. Então aqui, pessoal, é falar com o especialista, né. Aí é poder dizer assim: "Poxa, eu me relaciono no mercado financeiro com o banco X, eu me relaciono, né, lá no meu dia a dia com uma pessoa que pode me trazer, um pouco mais de profundidade para que eu tome decisões. Aonde eu vou alocar o recurso, qual produto eu vou contratar, qual instituição financeira eu estou lidando. Aí aqui eu vou falar especificamente caso a caso com um especialista, com um profissional, né, que possa te trazer mais recomendações efetivamente, tá? E aí, gente, para a gente poder, finalizar aqui, obviamente abrir para considerações de vocês aqui, perguntas, enfim, eh, eu sempre associo que essa relação aqui de finanças, pessoal, é como aprender a dirigir, né. Depois, né, que passa um tempo, de fato a condução ela fica fácil, ela fica facilitada, ela vai no piloto automático, né, porque a gente já sabe, né, que vai entrar à direita e vai ligar a seta, que vai entrar à esquerda e vai ligar a seta, então a gente já tem os espelhos ajustados, né, a gente já tem tudo encaminhado. Então aqui, a gente precisa de fato, como fazemos lá, né, quando vamos aprender a dirigir, a gente precisa iniciar, a gente precisa, falar, a gente precisa praticar. Quanto mais eu gero, né, esse conceito de praticar, mais efetivamente eu terei cuidado com as minhas finanças, eu vou ser mais entendedor de aonde alocar os recursos aqui e como que eu projeto isso para o futuro, tá? E por fim, queria deixar essa frase aqui que eu gosto bastante também, né, eh eu acho que aqui tem uma relação sempre muito importante. Para qualquer momento, em qualquer faixa, né, da nossa vida, eu acho que conhecimento, né, é o que sempre rende, né, os melhores juros, né. Então acho que é aquela relação que a gente tem, né, conhecimento nunca é demais e conhecimento ninguém nos toma, né, conhecimento é nosso, conhecimento nos faz melhores todos os dias. Então, agradecer muito aqui, né, o tempo de vocês, né, a paciência de vocês aqui, né, nesse assunto que às vezes é um pouco mais delicado, porque a gente vai falando de mercado financeiro ou vai trazendo algumas outras questões, né, mas é um assunto que é muito necessário e que é do nosso dia a dia, pessoal. A gente precisa
é muito mais desmistificar essa relação de educação financeira, de investimentos, de proteção, de seguros, porque são coisas do nosso dia a dia, são coisas que circulam e navegam conosco diariamente, e a gente precisa gerar muita falação disso, tá? Deixa eu voltar aqui para a tela. Consegui voltar para a tela com vocês agora aqui, né, Lu? E, Alex, agradecer aí você, né? E realmente trazer essas informações valiosas aí. Nós precisamos, sim, falar, né, de dinheiro, falar do nosso planejamento da nossa vida financeira, né? E eu creio, assim, que o pessoal está dando aqui muitos parabéns aqui, muito show, parabéns. Excelente explanação, muito obrigado. O pessoal está agradecendo aqui no chat. Acho que, não sei se você agora tem aí essa visão do chat. Agora tenho. Eu até, Lau, perdão, Lu, eu estava falando para a Lau aqui se ela ia voltar agora aqui também para a gente, né, encaminhar para finalizar, mas quem está aqui conosco agora também é a Dani, né? E aí queria aproveitar para ela deixar uma palavra para a gente aqui também, né? A Dani, em função de alguns outros compromissos, né? Não pôde estar desde o início conosco, mas ela já está aqui, né? E eu queria também que ela pudesse trazer, porque sempre aporta, né, uma mensagem bacana aqui para a gente, para poder compartilhar com todos aqui. Isso mesmo. Muito bem-vinda, Daniela. Obrigada, gente. Tenho certeza que a apresentação do Alex foi super, super esclarecedora. Todo mundo aqui já sabe o que tem que fazer, que é começar a lembrar disso todo dia, né? Com certeza. Me desculpem, eu não consegui estar aqui desde o começo, essa era a programação, mas infelizmente por conta até do mercado que está bem ativo aí com novas regulamentações, está se modernizando, né, o mercado de seguros e previdência, então tive que participar de outros compromissos que foram marcados assim muito em cima da hora, peço desculpas, mas vim aqui a reforçar a mensagem que o Alex trouxe, né, o conhecimento sempre é importante, sempre soma, nunca é demais. E quando a gente fala sobre educação financeira e sobre as nossas finanças e sobre a nossa relação com o dinheiro, a parte mais importante aqui, menos a planilha, e obviamente eu vi que tem gente pedindo a planilha, que é a referência, né, de aplicativos, é a gente ter a disciplina, porque eu mesma já caí nesse lugar de, eu vou pegar, vou fazer esse super aplicativo aqui no terceiro dia, não dá, que nem fazer regime, contar caloria, né? No quarto dia já como chocolate, é a mesma coisa. Então, conseguir ter esse equilíbrio, né? Conseguir absorver esse tema dentro do dia a dia, né? De forma bem equilibrada, bem consistente, para que ele consiga ter uma relação saudável, né, com as finanças. E começando com organização, depois avançando aí com conhecimentos mais específicos, uma cautela bem importante aí da reserva de emergência, né, ter uma relação saudável com crédito. Eu sei que nem sempre é possível, mas com conhecimento a gente consegue se ajustar também. Acho que ele falou também, mas a gente vai reforçar aqui a questão de muito cuidado com os investimentos que apresentam rentabilidades altas e que não necessariamente são idôneas ou verdadeiras, né? Então, isso também é uma coisa que a gente vem observando. Um outro ponto que a gente também vem observando bastante, principalmente na base jovem da população brasileira, é a questão dos bets, né, dos joguinhos que vão de apostas. Isso também está ganhando um corpo bem grande, acompanhado inclusive pelos órgãos reguladores. Então é bem importante também ter bastante cautela, porque assim como qualquer vício, isso também alcança aí alguns lugares que não são relacionados a investimentos, né? Investimento não é aposta. Investimento é disciplina, é organização, com bastante consciência e conhecimento. E bastante olhar também nas nossas emoções, né? Porque o Alex falou, mais que provou que é menos sobre planilha e mais sobre o nosso emocional, né? A nossa relação não tão racional, diria assim. Então, que bom que todos estão aqui. E a Laura entrou aqui também, né, para fazer o encerramento.
Mas os nossos Dani, contatos estão aqui, né? Dani, eu queria aproveitar, tem uma pergunta aqui, é muito pertinente, porque a Dani estava justamente tratando deste assunto aqui, né? Acho que foi a Letícia que colocou aqui, a partir de quanto tempo pode-se atingir o menor valor de R, né? Na Isso. tabela regressiva, né? Então a gente tem uma transição, né, Dani, justamente nesse momento para com relação a Bem, esse assunto aqui, né? é isso aí. Tem a regulamentação está mudando no momento que a gente escolhe, mas não a tabela em si, né? Então, importante sempre olhar a decisão entre o PGBL e o VGBL, que mudam a base de cálculos benefícios fiscais relacionados. Mas a pergunta especificamente aqui é: quando que a gente alcança o menor valor na alíquota regressiva quando a parcela faz 10 anos? Então, por exemplo, eu fiz um aporte hoje, daqui a 10 anos vai estar em 10%. Se eu vou fazendo aportezinhos durante os 10 anos, importante que cada um deles vai ter uma idade. Então, cada um deles vai entrar ali na linha da tabela regressiva, tá bem? Então, só para se atentar aí nesse ponto. Pô, muito bom, gente. Eu também quero aproveitar aqui, né? Acho que a Laure também já está aqui conosco, né, Dani e colegas. Agradecer muito o tempo de vocês aqui, a disposição, né? Esse assunto ele é fascinante, gente, né? A gente fica encantado em falar, porque de fato, né? Eu acho que a gente necessita muito falar desse assunto, falar de educação financeira. Né, iniciar esse processo, né, trabalhar esse processo. Né, eu acho que vocês aqui, como falava, dentro, né, do Instituto, têm uma capacidade, né, de discutir, de debater, de trazer esse assunto realmente sempre de forma muito relevante, e ele é muito exponencial, a gente precisa cada vez mais tratar. Nós aqui do ponto de vista, né, enquanto seguradora, né, a gente adora trabalhar esse tema, porque a gente vai com isso desmistificando, né, algumas situações que se criaram lá no passado, que era justamente previdência privada, tratando do futuro, que é efetivamente seguros, né, protegendo o nosso presente, e cada vez mais a gente percebe a necessidade disso. Cada vez mais é premente a necessidade de estarmos precavidos, de estarmos planejados para o nosso futuro. Então, agradecer demais aqui, né, a todos vocês, né, aqui nesse momento, e reiterar aqui a nossa disposição, né, Dani, em poder voltar com novas palestras, voltar em novos momentos aqui para a gente poder discutir juntos aqui e construir realmente um futuro melhor para todos nós. Gente, quero também aqui agradecer a presença de todos e o Alex, também a Dani por também nos apoiar nessa agenda. E o meu pedido para vocês é que vocês reverberem esse conhecimento, né? Então, acho que o conhecimento, quando ele é absorvido de uma maneira plena, é quando a gente consegue ensinar outras pessoas. Então, que vocês possam também replicar esses conhecimentos para familiares, para amigos, que eu sei que aqui teve bastante insights bacana para a vida de vocês. Então, que vocês possam realmente utilizá-los dessa maneira mais abrangente também, tá? Então, fica o nosso agradecimento e precisando da gente, mais palestras como essa, contem conosco, tá bom? Vamos tirar uma foto por esse momento? Deixa eu Vamos tirar a ver. foto, preparar aí a foto, Laura. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação aí do Alex, a participação de toda a equipe, e dizer para vocês assim que eu estava ouvindo aqui e eu amei, eu adorei. Eu vi que você entrou, sabe, Alex, uma coisa muito importante, você falou algo que é fundamental, né? Que não adianta, né, a gente adicionar anos à extensão de nossas vidas se nós não adicionarmos vida à extensão de nossos anos, né? Então, você falou sobre aquela questão do que era uma pessoa velha no passado e você mostrou algo que os nossos alunos amam, né? Nós estamos vivendo a juventude prolongada. E, ao viver a juventude prolongada, tendo esses conhecimentos financeiros que dão estabilidade, segurança, dão harmonia, dão mais paz aos nossos dias, obviamente que a nossa vida se prolonga muito mais. Então, eu tenho certeza absoluta desse pertencimento de vocês junto aos projetos, né? E estando aí apoiando, eu senti aqui dos nossos alunos um aconchego muito grande e uma sensação sensacional, que outro dia nós até vimos uma aluna, brincou comigo aqui, ela falou assim, Eliane, o negócio é o seguinte, eu fui olhar para fazer seguro
Eu não contei até 3. Eu lembrei do filme de vocês passando. E eu pensei, meu Deus, se eles apoiam um projeto como esse, como eu não vou estar tendo segurança com eles, né? Então, quer dizer, essa responsabilidade social é algo que contamina também, né? A corrente do bem. Eu acho que não existe nenhuma riqueza maior, como o Alex diz, do que essa gestão do conhecimento, que é algo que ninguém nos rouba. Então, obrigada pelo presente, pela riqueza que vocês deram hoje aqui, a todos nós, a participação efetiva aí da Monique, que está sempre presente conosco, né? Obrigada, Daniele, Laure, Alex, que Deus abençoe, e a nossa equipe interna aí, que está vibrando aí, eu tenho certeza que mobilizou não só os nossos alunos, mas também a todos nós. Então, muito obrigada aí, e vamos que vamos para mais e mais palestras, né? Ótimo, muito bom. E eu também agradeço aqui a Monique, o time, por toda a contribuição para a gente fazer esse dia acontecer junto com vocês do IPPE, tá bom? Então vamos tirar uma fotinho para registrar esse momento? Eu não sei aqui, Alex, me ajuda? Como que a gente pode ter a O fotinho Ítalo, nós O estamos com o Ítalo, Ítalo aí. no Ítalo? A gente tira um print aqui, né, pessoal? Eu não tenho um manejo tão o grande no Ítalo, Zoom. Eliane, o Ítalo é o nosso Pode, homem pode técnico ficar aqui. tranquilo, que eu tiro um print aqui pra gente, tá? Aí a gente encaminha para vocês também, não tem problema nenhum não, tá? Ah, legal. Encaminha sim, tá bom? Então vamos Excelente. lá. Então agora aquele sorriso bonito. Quem não tá com a câmera aberta, abre. Pessoal, Abrindo as câmeras. vamos abrir as câmeras aí para todo mundo aparecer. Vamos lá, pessoal. Olá. Vem para abrir a câmera. Não? Então vamos lá, pessoal. Quando eu falar já, a gente registra então o momento, beleza? Então vamos Vamos lá. lá. 1, 2, 3 e já. Muito obrigado, perfeito, tá? Eu mando para vocês aí, deixo com a Lu também, né? E é isso, né? Alguém tem alguma coisa que queira estar mencionando? Pessoal, tem uns minutinhos só aí, vamos. Quem gostaria de fazer alguma pergunta ainda, dá tempo. Enquanto isso, também gostaria de estar agradecendo a todos, a Alex, a Daniela, Laure, Monique, a Juliana também, que eu fiz contato direto com ela também, a todos aí que, né, fizeram acontecer esse momento aí que, como eu falei, muito valioso para todos nós. E vamos que vamos continuar aí nossa parceria com outros momentos assim, como esse de hoje. Clarice, você gostaria de falar? Oi, Lu. Não, só agradecer também, né? Já tivemos vários agradecimentos aí da nossa CEO, da Eliane, agradecer a toda a nossa equipe, agradecer a oportunidade aí e a honra, né? O prazer da Zurich aí, esse senso de pertencimento deles, Zurich Santander, né? Em palestrar para nós, estar perto aí dos alunos e perto da gente, né? Do IPPE, a gente sente esse carinho aí e a gente gosta muito, a gente quer repeteco, e queremos vocês cada vez mais e mais próximos da gente aí. Monique, Juliana, Laure, Daniela, Alex, sensacional, a Lu, que está aí à frente, aí conversando com você, a Samira também está sempre aí com nossos patrocinadores, a Daniel, que eu estou vendo aqui, estou citando os que estão aí com a câmera aberta, o Ítalo aí, que é nosso monitor, né, Alex, a salvação aí, enfim, assessorando, e toda a nossa equipe aqui nos bastidores fazendo isso acontecer, né? Os alunos, obviamente, que estão aí presentes, sempre nos prestigiando, aí nos embalos, como a Eliane gosta de falar, nos embalos de sexta-feira, aí 3h30 da tarde, 9 de agosto, somos muito agradecidos e queremos vocês aqui sempre conosco, gente. Obrigada, mais uma vez. Queria fazer só um breve depoimento aqui do quanto que esse encontro hoje é significativo e relevante, né? Porque justamente o desejo, né, do patrocinador, a Laure, quando nos procurou em dezembro passado, a equipe, o sentimento era, né, queremos encontrar um projeto que proporcione aos nossos colaboradores também, né, além de ajudar o impacto social positivo, claro, um projeto que proporcione isso, mas que também dê abertura, né, para o nosso programa de voluntariado, que é um programa tão autêntico e tão legítimo,
e com essa demanda, né, de um projeto que proporcione essa troca, rapidamente a Arte e Atitude sempre se lembra, claro, do IPPE. Então, esse momento de hoje, eu acho que é um encontro tão feliz, né, de um patrocinador que busca essa aproximação de forma autêntica e um instituto como o IPPE é aberto a acolher, né? Então, acho que essa dualidade, essa reciprocidade é um brinde, né, para os desejos de ambas as partes. Fico muito feliz. Como diz a frase, né? Gratidão não prescreve, né, gente? Então, isso vocês podem ter certeza que vai ficar marcado no nosso coração, dentro da nossa mente, do nosso capital intelectual, né? E da nossa, o capital intelectual, né, Alex? O capital, a grana, né? E esse capital aí realmente é algo que a gente tem certeza absoluta que ninguém nunca vai roubar. Se tem a melhor coisa que a gente pode fazer no mundo é conhecimento, e o conhecimento ele sempre sobrepõe. Então, muito obrigada, vocês não têm ideia do material tão rico que vocês passaram. Alex, adorei sua forma de explanar, a maneira que você colocou, os seus slides, de forma que a gente olha e tem vontade de saber o que você vai falar. Então, tudo isso aí mostra o carinho que você teve para preparar isso para os nossos alunos aí, para o nosso público da maturidade. Então, isso aí realmente é algo que eu tenho certeza absoluta, que o caminho de 1000 léguas começa com o primeiro passo, que a gente dê muitos outros passos juntos aí para a gente deixar esse legado. Tá? Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Um grande beijo, boa tarde a todos e bom fim de semana. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada. Então, pessoal, tchau, tchau. Tchau. Ótimo final de dia a todos, né? Bom descanso, bom final de semana que está por vir aí, né? Qualquer coisa, estamos por aqui à disposição, tá? Da mesma forma, grande abraço, pessoal. Vou estar encerrando aqui, tá, pessoal?